Olá pessoal, boa tarde. A gente está no programa Conheça Mais um programa aqui da Infomoney, com o objetivo de trazer alternativas de investimento para quem está nos assistindo. Hoje a gente conta com a presença do Marcelo Gilfrida, ele é sócio da Gard Investimentos. Prazer, obrigado pela sua presença. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP, e hoje a gente está aqui justamente para falar do momento de mercado dos fundos de investimento que a gente tem acompanhado. Marcelo, por favor, você podia contar mais um pouquinho para a gente da casa, como é que vocês trabalham? Então, a Gard é uma casa formada por profissionais experientes, né? A maior parte dos sócios da Gard tem mais de 15, 20 anos de mercado. É uma casa especializada em fundos multimercados, que são os fundos que a gente acredita podem dar um retorno interessante para o investidor, mas muito focado na preservação de capital. Nós temos uma equipe que já faz esse tipo de atividade há muitos anos, dentro de bancos, e agora, com a criação da Gard, nós temos aí uma gestora focada em dar um resultado consistente para o investidor, com performance alta, mas focado em preservação de capital. Legal, acho que está 100% alinhado com o que a gente vem aqui discutindo nos outros programas, inclusive na plataforma da XP, que a gente tanto bate nessa tecla de diversificação, de proteção de patrimônio e de alternativas de investimento, porque hoje a gente sabe que a gente está num cenário de mercado um pouco mais complexo. A gente tem visto hoje algumas dificuldades, principalmente quando você começa a envolver plano político com o plano econômico. E aí eu já aproveito aqui o gancho para te perguntar como é que você está vendo esse cenário local, essa parte de mercado, como é que você vê essa relação de política e economia, enfim, como é que você está vendo esse mercado local? De fato, sempre há, e nos últimos tempos, a interação da política, da economia, dos mercados é intensa, né? O que nós temos é que esses três universos, apesar de interagir, eles têm uma dinâmica diferente. A dinâmica dos mercados é muito mais rápida que a econômica, e a dinâmica econômica é mais rápida que a dinâmica política. E essa discrepância é que às vezes acaba gerando uma série de oportunidades para quem investe, ou riscos também, né? Então a gente vê nessas três camadas aí, o lado econômico bastante negativo. Nós tivemos uma série de indicadores que pioraram muito nos últimos meses, mas infelizmente não há ainda um sinal de uma reversão desse lado econômico. Nós tivemos uma inflação subindo praticamente, a expectativa vem subindo todos os meses, a atividade econômica vem cada vez também apontando para um número pior. Isso já está passando para o ano que vem. Nós podemos imaginar esse ano uma inflação de 10, uma queda do PIB de menos 3, ano que vem podemos vislumbrar uma inflação 7 ou 8, com uma queda de PIB talvez de 2. É uma redução, mas não chega a atingir a meta. É uma redução, é uma melhora, mas não é uma melhora, é uma piora menor, digamos assim, né? Então é um cenário muito ruim, e isso vai causar efeitos no desemprego, vai causar efeitos na parte fiscal, porque a arrecadação ela acaba sendo muito impactada pela queda da economia. Enfim, tem uma espécie de retroalimentação, um círculo vicioso que se cria nesse cenário, né? O cenário político, como eu falei, ele é mais lento. Eu acho que houve aí um distensionamento relativo nas últimas semanas. Acho que houve uma melhoria da gestão aí da relação do executivo com o legislativo, né, pela troca de alguns ministros. E, de certo modo, outros focos surgiram, né, essas questões ligadas ao presidente da Câmara, outras questões ligadas à Lava Jato, que tem tirado um pouco o foco, diluiu um pouco a pressão sobre o executivo e manteve a situação, de certo modo, estável, com uma pequena tendência de melhora, né? Evidentemente, a gente tem a sensação de que o foco da presidente tem sido mais em evitar o impeachment, mas naturalmente ela criou uma coalizão, dentro da coalizão, mais sólida, que pode ser que permita algum avanço na aprovação de medidas no lado fiscal, que são fundamentais para a gente não piorar ainda mais a situação que já está bastante negativa. É difícil a gente trabalhar, porque os sinais que vêm de Brasília são muito contraditórios, mas aparentemente há uma possibilidade de algum avanço aí na aprovação da DRU, aprovação
de algumas medidas provisórias que estão pendentes e mais difícil vislumbrar a aprovação da CPMF, né? Então, aí, nesse lado, eu acho que houve uma pequena melhora na margem, mas nada que signifique também uma reversão aí. Nos mercados, aí, como eu falei, eles antecipam demais. Então, a nossa sensação é que muito do que tem de pior para o ano que vem já está meio refletido nos preços. Então, já faz um certo tempo que tanto o mercado de juros como o mercado de câmbio vem dando uma estabilizada e uma ligeira melhora, né? O câmbio bateu 4,25, está na zona de 3,80, 3,90. A taxa de juros chegou a bater, a curva de juros ficou 17% até, agora está mais na faixa de 15, 16. E a Bolsa também chegou a bater os mínimos, hoje está mais aí, um pouco longe desses mínimos. Então houve uma certa melhoria, né? O que pode ser talvez um indício aí de uma certa fundo do poço para os mercados. Mas a situação é bastante frágil, essas dificuldades do executivo são grandes, a gente tem um cenário bastante ruim do lado fiscal, então ainda acho que não dá para entrar no viés de positivo. Acho que é apenas uma estabilização, que pode ser uma estabilização mais prolongada e, dependendo do avanço da situação, pode eventualmente vislumbrar alguma melhora de médio prazo. A gente está falando então de um plano econômico que ainda está bastante calcado ali na incerteza que vem do plano político, e essa interferência de incerteza é saber se efetivamente o que o Banco Central promete se vai ser cumprido, se a gente consegue trabalhar nesse sentido. Você acha que ainda tem uma interferência muito grande e que isso ainda traz uma potencial, um tempo ainda que o Brasil vai ficar sem se recuperar de forma a entrar numa guinada positiva de novo? Olha, a guinada positiva é mais difícil porque, se não acontecer nada, a coisa piora naturalmente. Tem uma série de dinâmicas ligadas à demografia, ligadas a alguns reajustes automáticos de salários, de aposentadorias e pensões, que fazem com que a situação fiscal piore, independente do que aconteça. Então, a gente tem um viés negativo natural. Então, por isso que é tão importante que houvesse uma melhoria da articulação política do governo no Congresso, porque é preciso aprovar medidas quase todos os anos para contrabalançar essa piora automática que tem. Em cima disso, tem um lado, digamos, mais conjuntural, que a queda do PIB desse ano e do ano que vem já faz a parte fiscal fragilizar muito. Então, além das necessárias medidas para cuidar aí da piora vegetativa da situação, a gente tem que tomar outras medidas de emergência para cuidar do curto prazo. E, obviamente, a gente sabe que essa dinâmica negativa ela não vai ficar de pé. A gente não pode ter, né? O país precisa ter um sistema fiscal mais robusto, médio e longo prazo. Então, tem que fazer as mudanças visando coisas que vão dar efeito daqui a 10, 20 anos. Então, eu costumo dizer que a gente tem problema no curto, no médio e no longo prazo. Então, não dá para ser otimista numa situação dessa. A gente está falando até de uma situação em que a gente está, entre aspas, travado, porque a gente está falando de corte de gasto do governo, mas que estão presos até por legislação, às vezes, como alguns casos que você citou, em que você não consegue uma flexibilidade, uma agilidade tão grande na hora de executar esses cortes. Então você acaba que você tem um fiscal, às vezes, limitado, até a atuação do governo fica um pouco limitada por essa falta de flexibilidade, por essa falta de agilidade nos cortes dos gastos, e ao mesmo tempo a gente está falando de um cenário que vem se deteriorando. E com base nisso, o que você tem de perspectiva de taxa de juros? A gente está falando de uma inflação que, como você falou, por mais que ela venha a diminuir, ela não vai entrar para o centro da meta, então não tão cedo pelo menos. Como é que você vê essa relação taxa de juros com ainda piora da economia brasileira? Olha, a situação dos juros, de fato, ela teve uma pequena evolução, pelo menos a nível da retórica, nos últimos dias, né? A gente vinha presenciando todas as semanas o índice de projeção de inflação do mercado Focus piorando, de uma velocidade impressionante, apontando aí para uma inflação já acima da meta para o ano que vem, do teto da meta. Aí o Banco Central, em comunicações com o mercado, através dos seus relatórios habituais, começou a abrir de novo a possibilidade de subir os juros. Ele tinha abandonado essa possibilidade, cedo demais, na nossa opinião, e aí isso causou uma grande desancoragem das expectativas. E no sistema de metas de inflação, a expectativa é central. Se o governo perde a batalha das expectativas, a economia vai se alinhar para um outro patamar de inflação que vai ficar muito trabalhoso depois trazer de volta para a meta. Então o Banco Central
já há muito tempo, já não falava em 4,5%, depois falava em 5,5%, 6,5%, já estamos com 10% de inflação. Eu acho que acendeu a luz amarela, a luz vermelha no Banco Central. Já devia ter acendido antes, mas antes tarde do que nunca. E a gente tem observado do lado mais da retórica um espaço aí que ele voltou a abrir de subir os juros de novo. Talvez ele devia subir já, essa talvez a nossa visão, mas dentro das limitações que o Banco Central tem, se ele subir os juros mesmo, eu acho que seria um sinal positivo para a gente retomar um pouco a ancoragem da inflação. Mas ainda é uma coisa que está no campo da retórica. A gente não sabe ainda se ele vai de fato implantar essa alta de juros, que na nossa opinião é necessário. Você acha que o câmbio influencia muito ainda nessa parte de inflação? Não tem dúvida. Mesmo que a gente não esteja nas cotações máximas, né, do dólar, muito da desvalorização ainda não entrou nos preços. A gente tem acompanhado os indicadores de inflação ritmo mais semanal, que são divulgados, e está sempre vindo acima da expectativa. Então, eu acho que é um pouco da passagem do câmbio, mas é um pouco da desancoragem das expectativas também. É incrível que nós estamos com uma inflação de 10%, com a economia com PIB de menos 3% e o desemprego subindo. Quer dizer, isso, qualquer manual de economia já deveria ser uma força muito forte para conter a inflação. E não acontece, a inflação está acelerando. Então é o caso, né, clássico aí de estagflação. E mostra que sem subir juros é quase impossível combater essa estagflação. Perfeito. Então, claramente, para cenário local, a gente hoje não tem boas perspectivas, talvez de melhora no médio e longo prazo, mas de curtíssimo prazo, definitivamente, a gente não está trabalhando com um cenário otimista. Acho que isso é quase que um consenso hoje em dia. Acho que o grande desafio, né, e nesse momento é particularmente importante, é que, como eu falei, os mercados financeiros fazem essa leitura de conjuntura antecipadamente. Uhum. Então, nós estamos com a sensação que uma boa parte dessa piora já está refletida nos preços. Talvez não toda, mas uma parte. Então, acho que de um tempo para cá, já faz uns 2 meses que os mercados andaram de uma maneira mais lateral, porque esse cenário que a gente está desenhando já não é uma novidade, já está meio que reconhecido até pelas próprias autoridades. Já está dado para o mercado. Acho que, Marcelo, esse ponto que você tocou, acho que ele é fundamental, porque lembrando que a proposta do programa é justamente essa. A gente fala de cenário, a gente entende o contexto para conseguir trazer isso para o plano do investimento mesmo, dado que a gente independente de mercado subindo ou mercado caindo, o nosso objetivo é conseguir extrair a melhor arbitragem, conseguir extrair o melhor valor independente do movimento de mercado. A gente sabe que através de um fundo de investimento você tem a opção de operar direcionalmente, ou você consegue entrar vendido ou comprado em determinados mercados que te permitem uma flexibilidade maior e permite principalmente ganhar dinheiro independente de movimentos. Mas só para a gente poder fechar no campo, no plano econômico, como é que você vê essa relação com o mercado lá fora? O que você tem olhado para o mercado lá fora? Como é que estão suas perspectivas? O mercado global é fundamental. A gente até tem o hábito na Gard de fazer avaliação do cenário sempre partindo do global, não só porque acaba influenciando o Brasil, como nós também administramos uma parte dos ativos dos nossos fundos, do nosso fundo investido em ativos globais. A situação global deu uma relativa melhorada, nós tivemos bastante choques aí em setembro por conta aí de uma série de mudanças que houve na China. Também o Banco Central americano, Fed, acabou hesitando um pouco subir os juros. Hoje, inclusive, foi divulgado o relatório do payroll, que acho que consolidou a sensação de que a alta de juros vai ser mesmo em dezembro. Isso estava ainda pairando no ar como uma questão. A Yellen tinha até já se pronunciado com relação a isso. Ela deu sinais, mas acho que hoje consolidou essa percepção com os dados, né? Então isso acabou afetando um pouco, caiu a bolsa, subiu um pouco o dólar. Então a gente tem assim uma visão de que as economias centrais, Estados Unidos, zona do euro e Japão, estão em momentos diferentes. Os Estados Unidos já mostrando, os dados de hoje mostram que está mais próximo de atingir uma autossuficiência, que a gente chama de velocidade de escape, que a economia possa crescer sem esse estímulo monetário que o Fed está dando. Então o Fed está bastante ansioso para poder colocar de novo os juros no lugar, para não ficar viciando a economia em juros zero por muito tempo. Acho que o Japão e a Europa estão em outro momento, eles estão no meio desse ciclo de quantitative easing. A própria Europa até deixando entender que ela pode até fazer mais se for necessário, o Japão dando o mesmo sinal que se for necessário fará mais. Mas eu acho que de certo modo essas 3 economias estão avançando.
Então isso dá um pano de fundo mais favorável, que também ajudou o Brasil nos últimos meses. Esse pano de fundo ficou um pouco mais favorável. E a China, que era uma preocupação grande, acho que a série de medidas adotadas pelo governo chinês estão produzindo algum efeito. A gente é cético que eles consigam, de fato, atingir as metas de crescimento que eles se colocaram, porque há, naturalmente, uma dificuldade cada vez maior da China manter esse ritmo de crescimento pelo próprio tamanho da economia do jeito que está. Não é normal uma economia desse tamanho crescer 7% para sempre. Ela vai tender a cair o crescimento como aconteceu em outros países. Então, acho que a China ainda é uma preocupação maior, mas ela também, de certo modo, foi afastada um pouco para frente. Então, a nossa visão aí global é de um cenário um pouco mais construtivo, mas quando a gente olha para os países emergentes, há também uma diferenciação. Há economias que estão mais preparadas para lidar com essa desaceleração da China e outras menos, né? Infelizmente, o Brasil também se preparou menos. O Brasil acabou também tendo acordos comerciais com países que também estão sofrendo, né? Aqui na região do Mercosul, países que estão passando por crises também políticas, e acho que isso tudo está atrapalhando. Então, nós fizemos bastante escolhas erradas aí no passado e estamos pagando o preço agora. Perfeito. E acho que isso daí também é bastante consenso. Essa relação que você vê de países já mais desenvolvidos, países desenvolvidos, eles se recuperando mais. Eu estou falando aí dos principais países da Europa. A gente tem visto até a Espanha se recuperando bastante, enfim, até a Irlanda, que há algum tempo atrás estava bem mal, hoje ela já está numa toada totalmente diferente. Essa relação emergentes e países desenvolvidos, e aí já tentando aproveitar um pouquinho para a gente entrar no plano de como é que você trabalha lá na Gard, como é que você, seus analistas, os gestores, quando a gente traduz isso para investimento, como é que você vê essa forma de investimento global? Você tem alguma preferência pelos ativos de países desenvolvidos ou você vê potencial crescimento nos emergentes? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, na Gard a gente trabalha muito baseado em fundamentos. Então, ao longo desse ano, nós tivemos um resultado bastante positivo no nosso fundo e os fundamentos estavam dando indicações bastante claras para nós de como nós devíamos posicionar o fundo. Nós passamos boa parte do ano comprado em dólar, ganhamos dinheiro também na parte de juros. Quando o Banco Central fez um primeiro movimento de subida de juros, nós ganhamos com isso. Quando ele interrompeu, nós também tivemos que saber ganhar com isso. No momento, esses fundamentos, apesar de continuar claros, como eu falei, os mercados já se aproximaram mais do valor dos fundamentos. Então a nossa abordagem mudou um pouco, ela passou a ser uma abordagem um pouco mais tática. Hoje a gente vê movimentos, às vezes mais dependendo do fluxo típico de cada mercado. Temos um mercado de câmbio, por exemplo, dividendos, fechamento de capital, final do ano, tem uma sazonalidade, mercado de juros, leilões do Tesouro, a atuação do Banco Central, a própria mudança da retórica do Banco Central. Então são movimentos mais de curto prazo e acho que esse é um ponto importante. Uma capacidade de acompanhar esses mercados é praticamente impossível para o investidor que não é profissional. Perfeito. Então acho que esse é um valor agregado da Gard e das gestoras de multimercado. Ter uma equipe que pode ganhar dinheiro quando os fundamentos estão claros e os preços de mercado não refletem isso, e mesmo quando a coisa fica mais ajustada, aproveitar pequenas oportunidades de curto prazo e ganhar dinheiro com isso. E foi o que aconteceu também mês passado, que foi o mês que foi o nosso melhor mês do ano e que deu um resultado bastante bom, mesmo com os mercados de lado. Acho que essa é a proposta da Gard. Só para a gente traduzir, desculpa te interromper, o que é um resultado bom que você está comentando? Nosso retorno mês passado foi quase 3%, desde 98, né? Resultado muito bom. A gente está falando de 300% de CDI, alguma coisa? Nós estamos no ano com um resultado de 19,57, que dá praticamente 190 do CDI, e desde o início do fundo, 148 do CDI. Então, um resultado muito consistente, e praticamente todos os meses positivo. Então, acho que esse é um valor importante para nós, a consistência da performance do fundo. Porque a gente está falando, é importante lembrar que a gente está falando de um fundo de investimento que acessa esses diferentes mercados, tanto o mercado local, seja da parte de renda variável, seja ações em bolsa, ou seja na parte de crédito, a gente está falando dos ativos de renda fixa, emissões de bancos, empresas emitindo debêntures ou qualquer coisa nesse sentido. Você tem os fundos multimercado, eles têm acesso a todos esses mercados, seja via mercado local, para os diferentes produtos, seja via mercado global para diferentes produtos também. Então,
essa diversificação que a gente traz, que é o fundamental quando a gente está falando de investimento, porque é muito importante, como o Marcelo bem levantou, a gente está sempre preocupado com essa parte de proteção de patrimônio. A gente não quer só ganhar dinheiro, mas a gente também tem a preocupação de proteger o patrimônio. Então, se a gente está falando de proteção, faz cada vez mais sentido diversificação. Se a gente está falando de diversificação, hoje, com o cenário local que a gente tem cheio de incertezas, faz cada vez mais sentido olhar para um plano muito mais amplo, muito mais global, literalmente global, dado que a gente está falando de investimentos internacionais também que compõem o portfólio, que você está investindo aqui através da plataforma XP, com a sua conta aberta no Brasil, com tudo isso você tendo acesso à gestora Guard, por exemplo, e você consegue, inclusive, produtos dentro da sua carteira através do fundo que estão espalhados pelo mundo inteiro. Aproveitando esse tema, o que você vê de vantagem de um fundo de investimento vis-à-vis o investimento direto? Assim, que você acha por que você entende ser melhor o investidor acessar esses produtos através de um fundo de investimento, que você já até colocou esse research que vocês têm, esse conhecimento de mercado, enfim, como é que você vê essas vantagens? Olha, claro que eu vou defender o nosso produto, né? Mas eu acredito, eu tenho mais de 35 anos de experiência de mercado, sempre militei na área de fundos. Eu acho que o investidor ele tem que combinar as duas coisas. Acho que se engajar no seu investimento é bom, saber o que está acontecendo, saber como funciona o Tesouro Direto, como funciona a Bolsa, como funcionam os fundos, os títulos que são vendidos, debêntures de infraestrutura, etc. Acho que isso é bom para o investidor. Mas, na verdade, é a mesma coisa que outras profissões. O especialista tem um conhecimento muito mais profundo e vive disso. Então, quando ele investe num fundo, ele está contratando um especialista. E no caso, nós temos na Guard 17 pessoas focadas num único fundo. Tem uma massa de inteligência e de esforço ao redor do fundo que é muito grande. E cada um, né, no seu ramo de expertise, dificilmente o profissional que não é da área vai conseguir o mesmo nível de análise e de agilidade que o gestor profissional consegue na gestão de um fundo. Então, de fato, ele pode esperar mais, ele pode ter mais consistência, um resultado melhor a médio prazo, através da gestão profissional, através de um fundo. Também não acho que o investidor devia, tá bom, então não é meu mundo, vou delegar e não vou me preocupar com isso. Acho que não, acho que ele pode, via fundos, escolher é muito importante, saber escolher, analisar, não só a performance, mas como a casa funciona, quais são vocês fazem aqui na XP uma análise, né, a XP faz essa análise dos fundos, e acho que também alocar entre as diversas famílias de fundos. Tem fundos de curto prazo, fundos de maior e longo prazo, fundos de ações, fundos multimercado. Então, acho que esse trabalho todo é muito individualizado, né? Não dá para dar uma receita, mas eu acredito que nesse ponto o equilíbrio é o fundamental. Fazer um pouco de investimento direto para não perder o contato com a realidade do mercado e contratar os gestores, especialmente quando ele quer um retorno, uma ambição de performance e uma estabilidade de retorno maior. Perfeito. Acho que não só isso, como você bem colocou, é importante você saber escolher. E acho que vale lembrar que a gente, na plataforma XP, a gente tem, inclusive, no Brasil são mais de 1.500 gestores, né? A gente está falando de 1.500 gestoras espalhadas pelo Brasil, em que a gente faz já essa seleção, esse pré-filtro, com um trabalho de análise, de due diligence e tudo isso. É um trabalho 100% consistente, com base na análise das gestoras e dos profissionais que estão trabalhando nessas casas, em que a gente, de 1.500, a gente parte desse universo amplo para distribuir cerca de 80 gestores. Então, naturalmente, que a gente está aqui sempre buscando trabalhar com os melhores profissionais de mercado, e por isso que a gente está, inclusive, aqui com a presença do Marcelo, porque, sem dúvida nenhuma, é um gestor de destaque nesse mercado, com um histórico mais do que comprovado, e que permite a gente oferecer para o nosso investidor, via nossa plataforma, um produto que, de novo, está performando em cerca de 190 de CDI no ano, que naturalmente está entregando um retorno bastante acima do CDI e, ao mesmo tempo, com essa preocupação de ter uma equipe robusta, de ter todo esse trabalho de análise consistente, diário. É o que a gente sempre fala, que tem que estar realmente acompanhando o negócio, porque por mais que você entenda de mercado, se você for um dentista, você não vai conseguir estar o tempo inteiro olhando lá, enquanto que os seus analistas estão olhando o tempo inteiro para a tela e trabalhando ativamente em cima disso. Acho que o valor, ele, sem dúvida nenhuma, que ele traz bastante.
Eu recebi aqui uma pergunta, eu vou voltar um pouquinho. Claro. Como é que você vê essa alta de juros nos Estados Unidos impactando os preços dos ativos no Brasil? Então, de novo, trazendo essa relação mercado local com mercado global, a gente sabe que alta de juros nos Estados Unidos tende a direcionar capital para os Estados Unidos. Então, como é que você vê essa relação de queda de preços aqui dentro? Acho que é um ajuste mais pontual, porque a notícia, no fundo, é boa, porque mostra que a economia americana está se preparando para caminhar com as próprias pernas. Crescimento de empregos, espalhado em vários indicadores, em vários setores da economia, mas, ao mesmo tempo, ela tem um conteúdo de praticamente deixar quase que certa a alta de juros agora em dezembro, que não veio ainda, né? Mas com esse dado de hoje ficou praticamente certo. Uhum. E aí isso mais claro. Ficou bem mais provável. Uhum. E, naturalmente, aí todos os ativos têm que ser reprecificados, porque a taxa de juros futura passou a ter uma outra curva. Se o Banco Central começa antes, a taxa de juros, ao longo do tempo, fica mais alta. Perfeito. Então, isso trazido a valor presente, todos os ativos de risco tendem a perder um pouco de valor. Então, isso está acontecendo. E, obviamente, na comparação entre investir em reais e em dólar, o real ficou ligeiramente menos vantajoso e, portanto, também acaba impactando a desvalorização do real. Mas, evidentemente, um dado só não é suficiente para a gente mudar completamente a tendência. Então, acho que é um efeito duplo. Positivo mais a nível econômico e, de certo modo, negativo para ativo de risco no curto prazo. Mas acho que, na médio prazo, é uma notícia boa para os mercados como um todo. Não, perfeito. Mais do que respondido. E, agora, voltando para o fundo que a gente estava falando, como é que vocês estão posicionados hoje, já que a gente vê essa relação já que vocês têm essa relação ampla aí de olhar para os mercados e toda essa pluralidade nos investimentos, e já que você está realmente com uma rentabilidade expressiva, bastante expressiva no ano, como é que vocês estão posicionados, o quanto que você está posicionado local, quanto que você está posicionado global, o que você ataca mais de produto, se você busca mais ganhar dinheiro com moeda ou se depende de momento, como é que vocês trabalham? Nós temos alguns focos, né, de atuação. Nós atuamos no mercado de juro local, atuamos em diversas frentes, existe a taxa de juros mais direcional, a taxa de juros ao longo da curva, onde ela tem uma série de componentes que tem uma dinâmica própria, né? A taxa de juros curta contra a média contra a longa contra a curta. Uhum. E tem a taxa de juros atreladas à inflação, que são as NTNBs, né? Então nós atuamos no mercado de juros nesses três segmentos, procurando extrair valor desses três segmentos, que às vezes atuam até de forma independente, mas via de regra são interligados, mas com dinâmicas próprias. Segundo grande bloco que nós temos é a parte de moedas. Aí nós temos também três, digamos, subitens. A parte de cupom cambial, que é um mercado menos conhecido, que é muito importante nas negociações entre os bancos, as empresas e que os gestores podem participar também. Exatamente nesse mercado que o Banco Central faz a colocação dos swaps, que ele colocou ao longo dos últimos 2 anos. Temos a taxa de câmbio real-dólar, que é uma taxa central no nosso fundo, né, porque é uma taxa que representa muito a economia brasileira. E temos as taxas de câmbio entre as demais moedas que não envolvem o real. Nós temos, como eu falei, um acompanhamento global da economia e a gente procura expressar nossas visões através dos mercados de câmbio global, onde é possível fazer negócios entre moedas desde o Canadá até a Austrália. Uhum. Naturalmente, nós preferimos as moedas, aí, digamos, do G20, que são os países mais centrais, que são moedas mais líquidas e que nos permitem também ter aí uma opinião sobre os países versus países através do seu mercado de moedas. E um último bloco é o mercado de bolsa. A gente não faz a compra de ações individuais, não faz long and short, mas nós atuamos mais nos índices de ações, seja brasileiras, seja globais, também como uma maneira de refletir a nossa opinião sobre as diversas economias. Então esses são os principais segmentos que a Guardian opera. Nós não fazemos crédito, nem no Brasil nem no exterior, não compramos ações individuais, atuamos mais da forma macro. Perfeito. Então a gente está falando do Gars d'Artagnan, é um fundo que está inclusive disponível na plataforma XP. O Gars d'Artagnan, justamente como o Marcelo colocou, é um fundo que trabalha esse plano macro. Então você tem acesso aos diferentes mercados, aos diferentes segmentos do mercado, conseguindo extrair valor, seja em câmbio, seja em juros, seja em bolsa, você consegue extrair esses valores
e trazer para o seu portfólio. Então você que não investiria em diferentes mercados através da plataforma XP de fundos, quando você acessa o GARS D'Artagnan, você tem acesso a esses mercados e de novo com os analistas ali acompanhando todos os mercados ao mesmo tempo. E falando especificamente do fundo que a gente tem distribuído na XP, qual é a gente já falou de rentabilidade, mas uma dúvida às vezes que o investidor fica, você está falando de 190 do CDI no ano, mas eu tenho que abater a taxa de administração desse valor ou já está embutido? Como é que funciona essa relação? O que é entrada mínima no seu produto? Como é que eu faço para acessar o seu produto? No Brasil é obrigatório, né, que a divulgação de rentabilidade seja sempre feita após a cobrança de todas as taxas. Então, quando a gente fala em 190 do CDI, é já líquido para o investidor. Perfeito. Né? Que é a maneira pela qual as autoridades determinam que a gente faça a comunicação. Então, o investidor não paga nenhum tipo de taxa a mais. Naturalmente tem imposto de renda, mas todo investimento tem, né? Então, ou quase todo. O fundo é um fundo, valor de investimento mínimo 50 mil. É um fundo que tem uma meta de retorno de CDI mais 5 a 7,5 e com uma volatilidade máxima de 10% ao ano. A gente tem conseguido entregar para o investidor um retorno até acima dessa meta, a gente está em 12 meses acima de 10%, né, acima do CDI, com uma volatilidade da ordem de 3,5% ao ano, que é um terço da volatilidade máxima. Que dá uma combinação muito interessante para o investidor, que ele tem uma alta rentabilidade com uma oscilação da rentabilidade baixa, um risco menor. Então esse é um binômio muito bom, se a gente fizer essa relação aí de risco-retorno, nós estamos talvez liderando o mercado de multimercados ao longo desse ano, praticamente desde o início da GARD. Então acho que para o investidor é uma possibilidade única, né, de ter acesso a uma equipe extremamente experiente, profissional, com resultados comprovados antes mesmo da criação do fundo e que no fundo estão repetindo o desempenho que eles tinham anteriormente, com a preservação de capital e com uma ambição de retorno elevada e risco controlado. Eu acho que é uma excelente alternativa de investimento para o investidor. Sem dúvida nenhuma. Então, só para reforçar, a gente está falando de novo de um fundo multimercado macro que está liderando aí todas as frentes de retorno e, de novo, sem que esteja com uma exposição a risco tão grande. Então, essa relação risco-retorno ela tem sido muito atrativa para o investidor. E a gente está falando de um fundo que tem se aproveitado de momentos até ruins de mercado. Então a gente está falando de realmente gestores que estão trabalhando ativamente em cima dos mercados, independente de movimento, seja para baixo, seja para cima, conseguindo extrair valor de todos os mercados, de todos os segmentos de mercado. Esse fundo, o GARS D'Artagnan, ele tem um ticket mínimo de entrada, ou seja, uma aplicação mínima de R$50 mil, está disponível na plataforma XP e você consegue acessar via plataforma XP sem custo de custódia. Se você acessar exclusivamente os fundos, você consegue acessar o GARS D'Artagnan fazendo cadastro pelo site xpi.com.br. Abrindo o cadastro na XP, você tem direto acesso à plataforma de fundos, naturalmente acesso ao produto que o Marcelo está representando aqui, o GARS D'Artagnan, da GARD Asset Management, mais uma gestora que a gente distribui na plataforma e que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes destaques do mercado inteiro. A gente está falando de um mercado, de novo, de mais de 1.500 gestoras. A gente está falando aqui da pontinha do iceberg, sem dúvida nenhuma, que em relação ao risco-retorno e de confiabilidade e de parceria com a gestora, a gente está falando aqui de uma empresa que está na ponta. Né? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. Espero ter ajudado aí os nossos colegas investidores a terem melhor a conjuntura e continuaremos trabalhando firme aí para manter o fundo nesse ritmo aí, sempre se destacando no quesito retorno ajustado a risco. Sem dúvida. Muito obrigado pela parceria, não só com a gente, mas também com os investidores. Pessoal, obrigado pela presença. Esse foi mais um Conheça Mais da Infomoney em parceria com a XP. Eu sou Felipe Campelo, responsável pela distribuição de fundos da XP. Para mais informações, a gente tem no site www.xpi.com.br. Muito obrigado.